Olá, está no ar o Contraponto, o seu programa de debates aqui da TV Unifra, no canal 15 da NET. Bem-vindo a mais um programa, mais uma edição desse programa que faz o ponto e o contraponto de assuntos que estão aí em evidência, circulando pela sociedade brasileira. Hoje, como sempre, não é como de costume, destacamos 3 temas que estão repercutindo ainda aí na mídia e também nas rodas de conversa aqui em Santa Maria e em qualquer outro lugar aí do nosso país. A nossa mesa que é composta pelos professores aqui do Centro Universitário Franciscano e que hoje conta com todos os professores, não é? A nossa mesa que conta com 4 professores hoje e esses temas então serão debatidos. À minha direita, eu trago os professores José Maria Pereira, ele que é do curso de Economia, e a professora Larissa Ramalho Pereira, ela do curso de Serviço Social. À minha esquerda, o professor Alexandre Bacari, do curso de História, e o professor Sandro Mainers, do curso de Direito. Eles estão aqui comigo, não é, nesse momento, para debatermos e discutirmos 3 temáticas que você vai conferir a partir de agora. A primeira, Operação Zelotes. Lista mostra 74 investigados e inclui empresas e partido político. Isso nós vamos discutir agora, já no primeiro bloco. Na sequência, no segundo bloco, você não pode perder. Vamos falar sobre a redução da maioridade penal. Você é contra? Você é a favor? Vamos ver o que a mesa pensa a respeito desse assunto. E na sequência, no terceiro bloco, vamos falar sobre o Internacional, que está no banco dos réus. Afinal de contas, o Tribunal de Justiça Desportiva confirma a denúncia de injúria racial contra o Fabrício. Isso que aconteceu no último jogo, num lance em que o Fabrício aí acabou se envolvendo numa situação animosa, não interessante aí com os torcedores do Internacional. São esses os nossos 3 temas apresentados a você e a gente começa o nosso programa assim, abrindo o debate para esta operação, vamos dizer assim, contra a corrupção do Brasil, a Operação Zelotes. Zelotes que vem um termo utilizado aí, são muito criativos, não é? Os sujeitos que criam estas operações de zelo, não é? De ética também do trabalho. E a Operação Zelotes lista pelo menos 74 instituições investigadas e muitas delas importantes, grandes empresas brasileiras, não é? E nós vamos abrir o debate para falar um pouco sobre essa operação, professor Pereira. Oi. Muito bem. Vamos começar com o senhor, não é? Nós temos uma lista que inclui, inclusive, uma grande empresa de comunicação, é importante também que a gente ressalte isso, e fica mais esse momento de dúvidas a respeito do zelo que as empresas ou que o brasileiro tem com a sua democracia, professor Pereira. Pois é. Não, é mais uma denúncia, né, forte em relação à corrupção no Brasil. E, na verdade, coisas insuspeitas, né? Eu acredito que a maioria das pessoas, eu inclusive, né, embora sendo economista, não sabia da existência desse conselho recursal, conselho administrativo, anexo, digamos, ao Ministério da Fazenda. Né? Então, eu pelo menos imaginava que a Receita Federal, por exemplo, era o último grau de recurso, né, no caso de alguma pendência em relação a empresas ou como pessoas físicas. Mas as empresas têm um fórum específico que é esse conselho administrativo. E aí, o que é interessante é que nesse conselho administrativo, pelo menos o pleno que julga, em último caso, são 15 representantes da Receita Federal, no caso, auditores da Receita Federal, e 15 representantes das empresas. Quer dizer, embora que sejam indicados, por exemplo, por órgãos representativos das empresas, como, por exemplo, Fiesp ou coisa parecida, mas são geralmente advogados, né? Muitos, inclusive, tendo escritórios de advocacia, que eventualmente defendem até as próprias empresas e que vão julgar as empresas, né, em último grau de recurso. Então, e aí se descobriu, né, até surpreendentemente, a gente discute a questão frequentemente assim, do grau de isenção da imprensa, né? E o que eu acho que se pode dizer nesse caso, quer dizer, houve
houve essa denúncia, no caso especificamente, né, envolvendo várias empresas, como o Gerdau, aqui do Rio Grande do Sul, a própria RBS, foi noticiado inclusive pela Rede Globo, do qual a RBS é afiliada. Mas o que eu acho é que não evoluiu tanto do ponto de vista do noticiário, né? E aí eu vou no lado do Alexandre, a imprensa, ela, digamos assim, ela é parcial. A ideia de parcialidade da imprensa, porque agora é fácil fazer uma denúncia contra o setor público, né? Mostrar as mazelas do setor público, mas agora seria mazelas do setor privado. Como a imprensa, de um modo geral, é privada, né? Aparentemente esse assunto não andou tanto, né? Mas os valores são valores exorbitantes, né? Parece que no caso envolve quantias em torno de 19 bilhões de reais, né? Ou coisa, um prejuízo estimado. Então, acho que deveria ser talvez muito mais noticiado, porque eu acredito que o público em geral praticamente não está sabendo dessa história. Havia pouca informação circulando a respeito da Operação Zelotes em virtude da Operação Lava Jato, que ganhava mais a atenção dos meios de comunicação à medida em que avançava mais nas suas investigações, principalmente porque os envolvidos se colocavam à disposição da justiça para falar. Mas a Zelotes estourou, professor Sandro, vou passar para o senhor agora, e me parece que vai ao encontro também desta lógica momentânea, pelo menos, de operações policiais que estão combatendo a corrupção. E a Zelotes me parece que é tão interessante quanto a Lava Jato. Apesar da mídia não estar, então, divulgando tanto, não estava. Eu acho que nesse momento ela já consegue refocar um pouco, mas nós temos aí meios de comunicação não é bombardeado diariamente como é a Operação Lava Jato. Pode ser. Estou procurando na internet 3, 4 dias que não tem notícia na mídia sobre isso. Professor Sandro. Um detalhe interessante da questão da Operação Zelotes, né? Todos os fatos semelhantes a esse ganharam grande repercussão em todos os veículos de comunicação com muita velocidade e exaustivamente. Esse fato eu não tenho dúvidas, né? Para quem convive com isso diariamente, vê a capacidade de geração de notícias que esses fatos têm, dá para se ter uma ideia de que esse fato não teve a mesma dimensão justamente porque há veículos de comunicação que estão envolvidos nessa questão. Exatamente. E o professor Pereira falou uma coisa muito interessante. Esse órgão é desconhecido do povo, ninguém conhece. Eu próprio, exatamente. Coloco a mão na palmatória. Eu deveria saber que existe esse órgão, eu não sabia. Eu só conheci isso por uma situação muito peculiar, de um caso, de uma investigação que eu fiz há alguns anos atrás, em que alguém estava com um recurso, uma empresa estava com um recurso pendente lá e argumentou algo para justificar porque até então também era desconhecido da minha pessoa. Mas o que eu quero destacar é o seguinte, esse problema de ter pessoas compondo um conselho, um tribunal, um órgão recursal, que não ganham nenhum tipo de remuneração, né? E aí o sujeito para figurar ali sem ter um bônus, né? Obviamente ele tem algum outro interesse. Como não é algo que dá status, pelo menos porque senão... Os fiscais ganham porque eles já têm o salário dele. Né? Os auditores, eles são deslocados, né? Exatamente. Para figurar no... Mas os da iniciativa privada não ganham absolutamente mas nada. Quando eles estão ali como representantes de um conselho, eles não estão recebendo, eles são representantes... Eles recebem do salário de funcionário. De auditores, mas enquanto conselheiro não recebem nada. Não, como conselheiros não, mas o fato é que eles acabam sendo cedidos para trabalhar exclusivamente lá e aí não recebem nenhum plus em relação a isso, nenhuma gratificação, mas eles estão deslocados para atender especificamente aquela questão. Mas são bem remunerados, têm salários condizentes com seria quase que diferente trabalhar para eles na Receita Federal ou trabalhar no Conselho. Exatamente. Mas aí o problema são os advogados, e parece que a totalidade são advogados, né, dos que estão integrando esse conselho. E esses advogados, todos eles tributaristas, exercendo atividades, né, paralelas. Na verdade, são representantes do contribuinte. Exatamente. Mas aí não é, eu até não vou dizer nem do contribuinte, é de alguma espécie de contribuinte, que talvez esteja defendendo seus interesses lá. Então, obviamente, se criou aí uma possibilidade de corrupção, uma possibilidade de desvio de finalidade. A Receita Federal tem uma fama de ser implacável, de ser rígida, de fazer procedimentos quase que... Conosco, pelo menos. Pessoa física. Cidadão comum, sim. Pessoa física. Até as pessoas que costumam questionar judicialmente têm dificuldades de judicialmente modificar as decisões que a Receita toma no plano administrativo. E aí, curiosamente, né, esse conselho
rever e rever muitas das decisões, das penalidades em infrações, autos de infração que são aplicados pela atividade fim da Receita, que é uma atividade fiscalizatória, né? E a modificação lá, coincidentemente, né, beneficiando grandes grupos ou grandes empresas. Pois é, professor Pereira, talvez Larissa, Alexandre também queira contribuir agora, vamos abrir a mesa. Interessante, né? As grandes empresas brasileiras nós temos um montante de empresas aí que sonegam impostos, né? Quer dizer, Mas, diga, professor. na verdade, isso não é novidade. O Everardo Maciel, que foi secretário da Receita Federal, ele sempre dizia que para cada R$1 arrecadado pela Receita Federal, R$1 é sonegado. E não é pela pessoa física, de um modo geral, embora exista a sonegação de pessoas físicas, mas o grosso é pela pessoa jurídica. As grandes empresas que têm um staff jurídico que vão recorrendo, né? E na verdade, acabam não pagando quase nunca os impostos. Agora imagine esses recursos que se arrastam por 20 anos e a empresa girando com aquele capital, né? Então, isso o contribuinte comum não pode fazer. E daí aí tem um conselho administrativo que se dedica a rever essas questões destinadas às empresas, né? E que a grande maioria da população desconhece. Então, é um órgão que deveria ser aberto a todos conhecerem, né? Divulgado amplamente, e a gente desconhece. Já que é um órgão recursal, né? Pois é. Alexandre, vira e revira e nós encontramos uma situação de corrupção no Brasil. Pois é, talvez agora, né, com grandes empresas de comunicação envolvidas, talvez se apresente mais, né? Como está estruturado esse sistema, sei lá, administrativo aqui e punitivo, né? Mas é claro que nenhuma delas está culpada ainda, né? Não. Então elas Há estão um sendo processo de investigadas. investigação. Então, mesmo que eu falo em relação... E há um partido político também, vale? Tem que destacar isso. Mas sim, Michael, mesmo que eu falo em relação à Operação Lava Jato, eles vão ser investigados e têm que ser bem investigados. Essas empresas também. Então, a gente não pode, né, também acusá-las já de sonegadoras, enfim, né? Mas, claro, né, aparecer numa lista, né, e os valores realmente, professor, né, os valores realmente são, enfim, atmosféricos. Exorbitantes. Porque olha só, né, a Petrobras também está nessa. Tá, sim. Né, 53 milhões, segundo aqui o Estadão, né? Então... Mas a Gerdau tem uma única também. operação da Gerdau que é de 50 milhões. 1,2 bilhão. Quer dizer, tu transforma isso para pagar... Sandro, não tem... desculpe. Não tem explicação, né? Me veio uma questão agora. Sandro, do nada, não é do nada, quer dizer, não é de uma hora para outra que acontece, mas há uma explosão de operações policiais agora, não é? Investigando o público e o privado no Brasil, né? E qual é o motivo? O que aconteceu? Eu não vou dizer que é do nada, não é de uma hora para outra, mas é visível, é interessante a gente entender que nos últimos meses houve um desencadeamento. É o governo federal que está interessado, é a presidenta Dilma que está interessada em acabar com a corrupção no Brasil. É a sociedade. É a sociedade que está conseguindo mobilizar-se para cobrar das instituições públicas, talvez da polícia, uma ação mais efetiva. Como tu entendes, como tu enxergas isso? Na verdade, eu acho que não há uma determinação da presidenta em relação a isso. Não visualizo isso. A Polícia Federal ela tem, dentro do espectro de atuação dela, a autonomia investigativa, né? Pode haver alguma ingerência na questão de decidir quem vai ser colocado aqui ou ali, ou quem vai ser designado para trabalhar em determinada investigação, mas não é, com certeza, uma determinação do poder público. Importante destacar é que essas operações, quando elas aparecem, elas têm um pano de fundo. Esse pano de fundo o quê? É um lapso temporal em que alguém já estava trabalhando, já estava coletando informações, quebrando sigilos e monitorando e acompanhando os passos para que em um determinado momento essa operação possa ser publicizada. Porque no momento da publicização, quem tiver algum documento, algum vestígio, alguma prova comprometedora, isso desaparece muito rapidamente, né? Então, essas investigações, elas têm uma coincidência de estarem acontecendo agora. E a publicização da investigação, ela auxilia a polícia? Os jornalistas auxiliam no processo investigatório ou não? Às vezes auxiliam. E às vezes atrapalham. E às vezes atrapalham. Em que sentido auxilia? Auxilia porque muitas vezes a imprensa, naquele afã de investigar também, acaba colaborando, coletando informações, tendo contato com pessoas que jamais chegariam numa delegacia de polícia ou num órgão policial e relatariam o que sabe, mas para um repórter, sem se identificar,
preservando o sigilo da Da fonte fonte, da da informação, eles obviamente eles falam, eles relatam o que sabem. Mas, Sandro, me desculpe, mas eu vou ter que te interromper, porque tu disse que a polícia não está associada ao poder público, mas Não. está, né? Não na escolha das investigações. Porque a Dilma defende que ela que colocou a Polícia Federal para trabalhar. Isso é um discurso político. Na verdade é o seguinte, se a gente for ver, por que a Polícia Federal está trabalhando hoje? A Polícia Federal teve um incremento, a Dilma nem tem Não, nem senão a gente parcela pode de pressupor que a responsabilidade Polícia nisso. Federal não trabalhava antes, né? Sim. Não, mas eu acho que assim, se a gente for analisar, não podemos- Por esse critério, só começou a trabalhar quando a Dilma. Não, exato. a Polícia exato. Federal, até o governo Fernando Henrique Cardoso, era uma Polícia Federal desaparelhada, desestruturada, com poucos recursos e mal remunerada. A partir do governo Lula, e principalmente o período em que o Tarcísio Genro foi ministro da Justiça, houve um diferencial, houve um aporte de recursos muito grande. E ela cresceu enquanto instituição, e crescendo tecnologicamente, materialmente, humanamente, né? Recursos humanos. Recursos humanos. Acho que dá até para dizer que o serviço público, de um modo geral, o serviço público federal começou a receber mais verbas, as universidades também. Com né? certeza. Então, não é só a Polícia Federal, né? Então, talvez por isso também tenha tantas investigações em andamento e que só estão aparecendo agora. Exatamente. Em virtude do tempo que essas investigações precisaram se reajustar, né? Tem investigações, e é o caso da Lava Jato, que começaram lá 2 anos antes da gente saber que elas estavam acontecendo. Ou até mais. Né? Às vezes elas são precipitadas, eventualmente, pela imprensa. Pode ser Aí, precipitadas. aí sim. Até pode haver, por exemplo, assim, o princípio da investigação decorreu de alguém do poder público que teve ciência desse fato e repassou essa atribuição investigativa. Enfim, mas não necessariamente foi, eu duvido, inclusive, que tenha se determinado que fosse investigado né, desta maneira. Eu acredito que a polícia descobriu por alguma razão, a própria Receita talvez tenha percebido isso internamente. O Sindifisco, pelo que eu li alguma coisa, o Sindifisco vem denunciando já há bastante tempo esquemas que haveriam nesse conselho, né? E agora a coisa vazou através da imprensa por causa do telefonemas, coisas assim, né? Que eram gravações de telefonemas que vazou, né? Desde quando esse conselho foi criado? Alguém sabe dessa informação? Eu não É tenho a origem dessa. não tenho origem também na verdade, do conselho. pelo que eu vi da estrutura administrativa, são 72 conselheiros em 12 câmaras. E depois, aquilo que é julgado nessas câmaras vai para o pleno, que aí são 30 conselheiros, sendo 15 auditores fiscais e 15 representantes da iniciativa privada, né? Então, essa é a estrutura. O que eu acho o preocupante é isso, quer dizer, eu acho que depois disso, do pleno, não tem mais grau de recurso, quer dizer, uma decisão ali, e é fácil de corromper, né? É pouca gente, não é um conselhão, assim, que... Mas há que se destacar, né, que toda decisão tomada de natureza administrativa, ela é passível de análise recurso judicial, né? Agora, se essas decisões que favoreceram esses contribuintes não chegaram ao conhecimento do judiciário, não foram levadas às bases do Poder Judiciário, aí alguém pode explicar também por que razão isso aconteceu. Pô, pode morrer ali. Pode morrer ali. Né? Até, não vou fazer nenhuma pesquisa, mas acredito que a maioria acho que morre ali, pelo visto, né? Por quê? Porque o contribuinte, se é favorável à decisão, ele não vai recorrer. Não vai recorrer, óbvio. E aparentemente existe para isso, né? Quer dizer, a propina existe para evitar terminar o processo por ali mesmo, né? Mas eu acho que no final das contas é mais uma informação importante e que demonstra que a estrutura administrativa desses órgãos e tudo mais, da própria Petrobras, porque a gente vai olhar a questão da Petrobras, tem também um conselho de administração de pessoas, inclusive da iniciativa privada, que faziam parte desse conselho e acabaram aprovando, por exemplo, a compra da refinaria lá de Passadina, né? E tudo mais. Quer dizer, então... talvez, um prejuízo enorme, diga-se de prejuízo enorme para o erário público, né? Então, quer dizer, eu acho que é preciso rever tudo. Eu acho que esse processo aqui, parece que agora é uma espécie de meia-culpa generalizada e que tem, do meu ponto de vista, tem que se seguir uma reorganização administrativa no Brasil, né? Para evitar, quer dizer, não sei se é possível evitar, mas pelo menos minimizar a possibilidade de corrupção. E em termos de legislação, professor Sandro, já existem tantas leis, o professor Pereira, inclusive, ressalta sempre, há até uma espécie de consenso da mesa, de que há um excesso de legislação, mas nem assim nós conseguimos combater, por exemplo, os sonegadores, as grandes empresas de sonegar os impostos, né? Que solução, o que dá para fazer, professor Pereira? Acho que essa é uma pergunta que fica no ar e nós não temos uma resposta. O problema no Brasil não é lei, é a aplicação da lei, a fiscalização, do cumprimento da lei e a questão moral e ética das pessoas envolvidas. Mas aí entra o Estado para fiscalizar.
O Estado, Aí entra recurso humano. o Estado tem legislação. O que precisa é apertar o sistema fiscalizatório, é colocar pessoas para trabalhar especificamente naquilo onde E não há o existem... suficiente? Quer dizer, o que falta? Falta recurso humano? O que o senhor enxerga? Ou interesse? E a talvez. questão ética, o senhor dizia, chamava atenção aí também. Mas, às vezes, a questão, por exemplo, de fiscalizar a Controladoria da União tem uma estrutura mínima Pequena. para trabalhar em todo o Brasil, por exemplo. Então, quem tem o poder fiscalizatório, o Tribunal de Contas, Tribunal de Contas do Estado ou da União, eles não conseguem fiscalizar toda aquela demanda que aporta lá para ser analisada anualmente ou nos períodos em que eles escolhem para fazer as análises, as verificações. Então, esses órgãos é que teriam que ter incremento, porque se esses órgãos trabalharem com uma estrutura grande, eles são capazes de atender a demanda. Mas então a gente tem, em suma, falta um interesse do Estado em investir na fiscalização. Em aparelhar melhor esses Aparelhar órgãos. Mas eu acho que melhor nesse os caso, órgãos. até fiscalização houve fiscalização que foi para discutir lá em cima, porque os fiscais fizeram, os auditores fizeram a parte deles. Agora, o problema que eu vejo é, digamos assim, a interpretação da lei. Né? Que aí então o direito é ciência ou é arte? Aí, né? Quer dizer, tem sempre uma brecha, tu tem uma brecha, entendeu? Tu tem uma brecha, é por isso que... É que o direito permite muitas interpretações. Isso que eu quero dizer, entendeu? E E aí aí eu tu vou tem um usar- staff de advogados de primeiro nível Claro. que os caras sempre vão achar alguma coisinha, entendeu? E vão recorrer. E eu vou usar a interpretação que é mais conveniente para o meu interesse. Sempre. Claro, sempre, Né? né? Sempre. Quer dizer, é uma visão normativa. Tá, mas assim, tu considera a ciência, então, só as exatas, professor? Eu? Tu acabou de dizer isso, professor. Olha, Olha, seguindo o pop, não vamos entrar nessa discussão. As ciências naturais, Puxa tu vida. pode dizer que são ciências naturais. Não, as ciências humanas também são ciências, professor. as É. humanas... São muito olha, subjetivas, eu né? vou dizer, não diria que são subjetivas. O problema é que tem, digamos assim, em alguns momentos elas não podem ser, é interpretação, basicamente, entendeu? Não é uma coisa positiva, é o que é, né? Mas é uma coisa normativa, é o que devia ser, o que eu acho que devia ser. Eu acho que nas humanas, nas ciências sociais, de um modo geral, é mais... Não vou discutir também agora a metodologia da ciência, né? Mas basicamente isso, né? Aqui, na verdade, na visão popperiana, aquilo que não pode ser provado através de dados empíricos, na área das humanas e sociais, isso não pode acontecer, não é possível fazer, em grande parte das vezes não é possível fazer. Então isso não seria ciência. Entendeu? Se tu não pode provar através de dados empíricos, não é ciência. Tá bem, professor Pereira. Né? A gente... Na visão do pop, eu não estou dizendo Vamos que... trazer esse tema de discussão. Esse é o tema. É É o tema. Essa visão é muito antiga, professor. A gente não consegue aprofundar. Mas, na verdade, a metodologia da ciência hoje se divide em duas. Ou o sujeito é popperiano ou é paradigmático, é Kuhn, né? Tem esses dois paradigmas que definem o que é ciência hoje, né? E aí eu acho que, no meu caso, especificamente de economia, acho que direito também entra, é mais arte. Tem uma visão humanista inovadora aí que está começando a querer quebrar alguns paradigmas popperianos ou kuhnianos. Bom, vamos ao intervalo, não é? Encerramos assim, eu acho que essa questão da Operação Zelotes. Na volta do intervalo, não é? Não deixe de nos acompanhar aqui. Vamos falar sobre a redução da maioridade penal. Pelo menos vamos tentar discutir aqui algumas razões contra e a favor dessa decisão aí, que ainda merece tramitar por outros lugares, mas que está aí já fazendo com que a sociedade brasileira discuta. Voltamos já, não saia daí. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. E no fim de tudo,
Pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Muito bem, de volta para o segundo bloco do Contraponto. Agora, para debatermos assunto que mereceu polêmica nos meios de comunicação, nas redes sociais. As pessoas se colocaram a favor e contra, apontando as suas razões a respeito da redução da maioridade penal. Professora Larissa, é um assunto para a gente começar com a senhora. A favor ou contra? É um assunto muito complexo. É um tema complexo da gente discutir. Daria para nós discutirmos um programa inteiro e ainda faltaria tempo para a gente estar debatendo a questão da redução da maioridade penal. Eu acho que no Brasil a gente tem uma tendência de sempre tratar os efeitos e não a causa dos problemas. Então, há pouco tempo atrás, nós discutimos no bloco anterior que o Brasil tem muitas legislações, mas que a questão central é que nós não conseguimos efetivar as nossas legislações, né? Então, com a redução da maioridade penal, será que, de fato, nós reduziríamos a violência e a criminalidade? Hoje nós temos uma população carcerária no Brasil que é a quarta maior do mundo e que conta com uma idade de 18 a 28 anos de maior índice de criminosos, né, de pessoas que estão presas. Então, quer dizer, se com 18 anos que tu logo alcançou a idade adulta, tu já estás nas prisões, nas penitenciárias brasileiras, e isso não coibiu de alguma maneira a violência, quer dizer que reduzindo a maioridade penal, isso seria uma alternativa? Isso seria uma solução? Será que nós discutirmos as medidas que estão sendo implementadas, que contém lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, e rever alguma das medidas que lá constam, como a questão do aumento do tempo de internação, não seria uma medida mais adequada a gente aplicar a esses adolescentes brasileiros? Ou, quem sabe, a questão da ficha criminal. Hoje, o adolescente que cumpre alguma medida socioeducativa, quando ele atinge a idade adulta e comete alguma infração, essa ficha criminal ela é apagada. Então, será que se nós mantêssemos essa ficha criminal, se assim eu posso dizer, né, que ele não seria mais réu primário, não seria também uma outra alternativa mais adequada, que a redução da maioridade penal? Quer dizer, a gente justifica que o próprio tráfico daqui a pouco mais vai começar a trazer os jovens cada vez mais cedo para a criminalidade, para a violência, só que com a redução, mais cedo ainda, eles virão a cometer algum ato infracional. Alexandre. Concordo plenamente com a professora Larissa, né? Até tem o filme Cidade de Deus, né, que evidencia muito bem isso. Né? Mostra a base da base agora. A base da base. Né? E eu também, eu sou absolutamente contra essa redução. Né? Eu acho que isso só evidencia também a incapacidade, né, do Estado em investir mais em educação, em aprimorar mais aspectos sociais, né, porque acabando justamente dentro da questão da polícia, do crime, né, enfim, é o fim do ponto, né, não é o início. Então, justamente, professor, eu concordo contigo nesse... Tem uma questão que eu acho que é central, desculpa, mas uma questão que eu acho que é central, que quando o Estado apoia uma política deste cunho, ele está mostrando que ele é um Estado fracassado, né? Porque ele não conseguiu trabalhar com essa população juvenil. A gente diz tanto que a população jovem é o futuro do Brasil e a gente quer pegar o futuro do Brasil e colocá-los presos dentro de uma gaiola. O Estado, então, teria fracassado, professor Sandro, por gentileza? Eu entendo que a redução da maioridade penal é um dos maiores absurdos que vão ser produzidos se porventura esse projeto vir a vingar no Congresso Nacional. Por duas razões básicas. A primeira, o hábito que o nosso legislador tem no Brasil de legislar utilizando sempre o direito penal como uma tábua de solução dos problemas.
Nós temos um problema que é social, nós temos um problema que é a falência não só do Estado, mas a falência da entidade familiar, né? Porque esses jovens desajustados, esses adolescentes infratores, eles começam a ter problemas de comportamento aonde? Dentro de casa. E aí nós temos o quê? Famílias em que não tem pais, as famílias normalmente são formadas apenas por mulheres que são chefes de família, né? São famílias monoparentais. Aí o que acontece? O pai está preso, o pai é desconhecido, o pai morreu, enfim. Então já começa um problema familiar. Essa falência da família provoca problemas de toda a ordem. Aí nós vamos querer o quê? Vamos querer que esse jovem que não teve uma estrutura básica familiar, que não tem assistência social adequada, não tem direito à saúde adequada, educação adequada, moradia de forma adequada, vive em locais muitas vezes inóspitos, que é o público-alvo, né? A grande maioria... Lei é para esse público. A grande maioria, claro, é direcionada sempre para essas pessoas. Né? É a higienização social. Exatamente. E aí nós vamos o quê? Vamos diminuir e vamos colocar aqueles adolescentes, né, que estão em processo ainda de formação, né, do seu caráter, da sua intelectualidade, das suas condições, para colocá-los no presídio. Nós vamos só mudar o endereço, nós vamos retirar eles do centro de atendimento socioeducativo, porque eles já são adolescentes com problemas de cumprimento de regras, e vamos transferir para os presídios. Isso vai ser, na verdade, uma possibilidade de aumentar ainda mais o poder das facções criminosas no Brasil. Então, para mim, se isso acontecer, é absurdo. Sem contar que há um questionamento de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade desse projeto. Professor Pereira, em consenso com a mesa? Não, olha, na verdade eu estou aprendendo, tanto com a Larissa quanto com o Sandro e com o Alexandre também, né? Mas eu, na verdade, eu sou a pessoa menos qualificada para tratar desse assunto, né? Então eu estava escutando, assim, com muita atenção o que eles falavam, até para formar a minha opinião a respeito disso, né? Porque eles trabalham, na verdade, com o dia a dia, né? Tanto o Sandro quanto a Larissa, né? Então, evidentemente que eu compactuo, né, com a opinião deles. Mas eu acho que a gente também tem que, já que esse programa é contraponto e contraponto, né, a gente também tem que colocar a opinião pública, não só a opinião dos técnicos, né, que trabalham ali com o assunto. Eu acho, a gente tem visto pesquisas por aí, que a opinião pública é favorável à redução da maioridade penal, né? Porque o que a opinião pública vê no dia a dia são os telejornais, né? Ou é a mesma coisa, eu como leigo também vejo, por exemplo, Polícia 24 Horas, o programa que a gente vê que na maior parte das vezes sempre tem adolescentes envolvidos. Mas tem muito isso que o Sandro falou, sempre problemas familiares por trás da questão. Mas eu acho que desculpa, Sandro, acho que o que a Larissa falou, na verdade, mesmo que eventualmente essa lei não venha a ser aprovada, ou eventualmente... Mas há um risco muito grande que isso aconteça. Há um risco que aconteça. Há um apelo popular. Há um apelo popular. Mas eu acho que tem um aspecto positivo, só para o que o Mike perguntou, um aspecto positivo é isso. A Larissa mesmo levantou algumas questões ali de aperfeiçoamento na atual situação, né? Porque eu acho que esse apoio da população à redução da maioridade penal tem que haver com isso, a questão da impunidade, do que acontece no dia a dia, das pessoas que são assaltadas no trânsito, no tóxico e não sei o quê. Então eu acho que tem que haver, a gente falava da corrupção antes, entendeu? Tem que haver, eu acho que o Brasil inteiro tem que ser reestruturado, e nesse aspecto também. Porque essa história, eu acho que fica, assim, para a população em geral, a ideia, não, o menor fez isso, cometeu... um ato infracional. Um ato infracional, etc, não sei o quê, e ele foi apreendido, né? Aí o maior foi preso, entendeu? Isso já choca porque parece que o delito dele é menos grave do que o outro, embora que a consequência seja a mesma. É que, na verdade, é uma questão terminológica. Essa parece né? uma questão de discurso, professor Pereira. Sim, Não mas sei. Mas parece muito protecionista. O discurso é protecionista, mas porque a sociedade é protecionista. Acho que a pergunta, Michael, os fins justificam os meios? Não, exato. Qual é a finalidade? A finalidade é diminuir os fatores de violência, os indicadores de criminalidade. Sim. Nós vamos reduzir essa violência colocando os hoje adolescentes dentro dos presídios. Se os presídios são fábricas de produção de delinquentes, os presídios não recuperam ninguém. Pelo contrário, já está provado por pesquisas e mais pesquisas e pelo cotidiano, da experiência empírica das pessoas que trabalham nisso, que o presídio piora e piora muito. Pelo contrário, qualifica o sujeito para o crime ao invés de qualificá-lo para uma atividade laboral lícita. A gente diz que é uma ressocialização, mas que ressocialização é essa? Se não tem condições mínimas de se ressocializar dentro de um espaço que é extremamente inapropriado. Também há ausência do Estado dentro dessas penitenciárias.
porque o Estado não investe em recursos humanos, não investe na estrutura. E eu acho que quando a população apoia esse tipo de projeto, ela está clamando por uma justiça mais efetiva, por legislações que sejam efetivadas, por uma justiça mais rápida, né? Por uma segurança pública de qualidade, porque a violência, se a gente pegar o índice de violência de 12 a 18 anos, com a violência e criminalidade no Brasil, ele corresponde a 0,5%. Então, não está na juventude, não está no adolescente a responsabilidade pela violência, Mas pela o problema é que a criminalidade. população não enxerga isso que está falando. A população população tá indo na linha. quer a solução Se o mais é, imediata. se pode Isso votar que com você está 16, falando, pode ser preso isso com está num 16, essa é a horizonte de ideia. tempo. Isso é um argumento Ignorante. extremamente... Sim, mas eu estou dizendo, irrelevante. eu acho que não adianta a gente ignorar o que está acontecendo, o que as pessoas pensam de um modo geral. Eu acho que tem que se trabalhar também com essa visão E com a conscientização. e tentar mudar o que existe, porque não adianta simplesmente dizer, não, eu sou contra a redução da maioridade penal e fica por isso mesmo. Aí eu acho que Mas não eu vai acho que a gente resolver traz também. argumentos muito mais consistentes do que essa de com 16 anos tu Exato. pode votar. Mas a solução do problema, a Larissa falou bem, está numa reforma no Estatuto da Criança e do Adolescente. Claro. Nós temos que aumentar o tamanho das medidas socioeducativas, ampliar o tempo de possibilidade de internação. E não adianta só mexer no ECA, vamos ter que melhorar a estrutura também. Das chamadas fases, eu não sei como Case e se- caseiro. Case, É, perdão. porque, na verdade, quando um adolescente é privado da liberdade, vai para o caso, sendo atendimento socioeducativo. E ele vai para cumprir só a medida de internação. Mas ele pode ficar no máximo 3 anos ali, Isso. independentemente da gravidade do Do fato. crime. Então, há necessidade de que se amplie essa possibilidade, mas tem que ter estrutura. Hoje, um número pequeno de adolescentes são internados no caso. Por quê? Porque aqui em Santa Maria, por exemplo, abrange toda a região da campanha, da fronteira oeste e a região central do estado. Vem tudo para cá. Então tem Todos. 40, 50 vagas Sim. para um universo de 200 municípios, talvez até mais do que isso. Então não tem estrutura. E também a estrutura de dentro dos CASs são estruturas precárias, né? Não tem investimento em cursos profissionalizantes. Os adolescentes ficam dentro desses centros de atendimento sem atividades, né, que também reeduquem esse sujeito. Exatamente. Porque as medidas socioeducativas, elas têm um viés reeducativo. Ela tem um caráter pedagógico de fazer com que aquele sujeito que ainda está em formação repense sobre o ato cometido e não torne a fazelo. Mas Então, aí a que gente tá, tem que... com O 16, Estado eu não concordo com essa novamente ideia, tem que que com investir. 16 anos o sujeito está em formação, né? Eu vou dar uma opinião pessoal, eu com 16 anos, eu esperei chegar a 16 anos para assinar minha carteira de trabalho e começar a trabalhar. Mas, na professor, minha aí o época... senhor- Mas é diferente. É diferente. Não, mas aí que eu tô, diferente. o que eu quero dizer com o meu exemplo? O que eu acho assim, não adianta. Eu acho que como é que chama? Casa? Case, o Case, caseme. etc. Isso depois que o sujeito entrou lá, eu acho que é muito difícil recuperar. A gente tem estatísticas dizendo e nas penitenciárias de um modo geral. A Mas aí recuperação... não, mas qual é a falha? aí que eu quero Não, chegar. a falha anterior. Não, mas a falha anterior, é isso que eu queria chegar. Eu acho Falta o seguinte, projeto social para as exatamente. crianças e Antes de chegar aí, o governo tinha que desenvolver, né, programas de emprego, entendeu? Isso junto com as empresas, subsidiado que seja, entendeu? Por exemplo, hoje a gente Jovem aprendiz. que não funcionou. Escola de tempo integral. Exatamente. Escola de tempo Mais integral. creches para que essas Bom, é isso que eu a falo. esperança é o novo ministro da Educação, que diz que vai investir em mais creches. Mas né? quando a Uma gente entrevista fala ontem, inclusive, o Renato na Janine. precariedade da família, né, que hoje as famílias elas estão tão mal aparelhadas por esse Estado, sem suporte desse Estado, que elas acabam, por certo modo, fracassando. Só que o dever com a criança e com o adolescente não é só da família. É do Estado, é da sociedade, é da comunidade, da escola. Então, Da a família igreja. precisa. A igreja também é A mãe tripé. precisa ir trabalhar, daí ela não tem escola de tempo integral para deixar a criança ou o adolescente. Tem que deixar e na aí rua. tem que deixar na rua. Na rua ele está sujeito a inúmeras situações de negligência, de maus tratos, de violência. Então, a gente acaba deixando esse sujeito sob nenhum cuidado. Então, não tem cuidado do Estado, não tem cuidado da família. Antes, entendeu? Vai virar mão de obra do eu- Só que crime. também, com 16 anos, a gente não pode dizer que esse menino está perdido. Não. né? Não, eu também A acho que gente não. pode dizer que ele tá mas perdido. só que eu acho que essa recuperação, através dessas instituições, tem uma resposta muito pequena.
entendeu? Eu acho que a questão, eu concordo que uma legislação, sempre defendi isso, lei existe exagerado no Brasil, então tu acha que vai resolver tudo fazendo uma lei. Eu acho que não vai resolver. Não. Mesmo que baixasse para 16, não vai resolver. Mas o que eu acho, assim, é que não adianta a gente ficar jogando todos esses problemas sociais cuja solução está a perder de vista. Alguma coisa tem que ser feita, tipo o governo criar um programa gerando empregos, ou dando uma certa isenção de impostos para as empresas, ou criando, por exemplo, talvez uma reserva de vagas, como hoje existe para deficientes. É uma situação e etc. complicada para o momento, né? Claro, o governo do Estado está querendo aumentar a alíquota do ICMS. Mas pode ser o governo federal. E os empregos estão caindo em Mas larga o escala no governo Brasil. federal está Sim, investindo em programas sabe o que eu quero sociais. dizer com isso? Que essa análise sociológica, com todo respeito, a população sabe disso, entendeu? Mas acha que não vai resolver, porque não tem como, tem que ser alguma coisa mais imediata, objetiva. A redução da maioridade penal é uma medida que nós chamamos de direito penal simbólico. É feita por um legislador oportunista, que quer aproveitar um momento para mostrar alguma coisa para a sociedade, que dar uma resposta a um problema que não consegue solucionar, e aí usa... E ganha votos também. E ganha votos. Ele quer resolver granjeia o apoio da população. Claro. Gente, o assunto é interessante e foi interessante assim a mesa agora, né? Porque conseguimos levantar uma série de questões aqui. Infelizmente o tempo acabou, mas eu acho que o avanço do projeto nas casas legislativas aí em nível federal merecerá um novo debate nosso aqui, não é? Eu agradeço, assim, mas a gente volta certamente a esse tema numa próxima oportunidade. Vamos ao intervalo, porque na sequência, né, ainda temos outro assunto para debatermos aqui no Contraponto. Notícias circulam nos principais meios de comunicação a respeito do procurador do Tribunal de Justiça Desportiva, que diz que vai denunciar o Esporte Clube Internacional por injúria racial ao jogador Fabrício, depois dele se envolver aí num fato animoso com a torcida no último jogo. Voltamos já, não saia daí. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 3213 5368 e faça sua doação. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. De volta, terceiro bloco do Contraponto, agora para debatermos a respeito de uma decisão, ou ainda não decisão, uma decisão em curso. Procurador do Tribunal de Justiça Desportiva deve denunciar o Internacional por injúria racial. A injúria racial que teria acontecido contra o jogador Fabrício, num envolvimento dele, numa situação triste, para não dizer outra coisa, Alexandre, agora eu vou começar contigo nesse assunto, quando o Fabrício acenou ou gesticulou algo que não deveria ter feito, vamos dizer assim, tentando simplificar aqui, uma situação triste para o Fabrício e para o clube também, Internacional, e que levou assim a diretoria do clube, não é, a afastar o jogador. Hoje o Internacional pensa em negociar Fabrício, desistiu da rescisão depois do fato, mas eu vou começar contigo, né? Eu acho que
podemos pensar... A minha opinião sobre isso? Exato, quer dizer... A questão é que é muito simples. E você está do lado do jogador ou do lado da torcida do clube? Eu estou do lado do clube nesse caso. O que seria estar ao lado do clube? Pela questão é muito simples, né? O clube não pode ser punido, assim como o Grêmio não poderia ter sido punido naquele outro caso, que sempre comparam e sempre fazem a tal de granalização sobre esse assunto, mas o Internacional como é que vai ser punido pela atitude específica de alguns torcedores? Ou de um torcedor. Ou de um torcedor. Que, segundo as informações de um jornalista... Tem imagem. Porque, na verdade, o procurador diz que vai denunciar... A partir do testemunho, importante a gente ressaltar isso também para o telespectador, a partir do testemunho de um jornalista. Sim, que é colorado. Que ouviu, digamos assim, a injúria racial, se é que é essa palavra que eu posso utilizar aqui. O jornalista professor colorado? É colorado, sim. Ele ouviu e ele está depondo... Ele admitiu que é colorado? Não, ele é identificado. Sim. E aí o juiz está dizendo assim, a prova do jornalista é fortíssima, é um homem da comunicação que tem responsabilidade. A procuradoria tem que acusar. Você é a favor da acusação? Não, tudo bem, pode ser acusado. E a informação da imprensa ainda, desculpe para complementar rapidinho, é de que esse torcedor seria também negro, assim como o jogador Fabrício. E o torcedor estaria, inclusive, se defendendo de que jamais ele praticaria tal ato, tal discurso. Bom, a primeira questão, né? Esse jogador, ele vem há um bom tempo causando problema. Em dificuldades de relacionamento com a torcida. Ele chegou a brigar com alguns jogadores no próprio time, né? Então, acho que a análise ela tem que ser mais ampla, não pode ficar restrito primeiro, né? Ele, diferentemente do Aranha, que diz ter sido acusado, né? Ele não falou nada. Né? A manifestação dele foi manifestação de um profissional, se é que podemos chamar dessa forma, né? Que pegou lá anos de serviço prestado para o seu clube, né? Pegou a camiseta e jogou no chão. Isso, né? Eu não diria demiti-lo por justa causa, né? Que seria um absurdo. Mas rescindir o contrato. É uma situação que motiva uma rescisão contratual. Claro, sem dúvida. Então, nesse ponto, eu acho que a diretoria internacional está muito certa, né? E é um lateral direito que vai encontrar mercado facilmente, porque falta lateral direito no Brasil. Agora... mesmo depois do que fez, tu acha? Mesmo depois do que fez. Porque ele encontra mercado, mesmo assim. Certamente. Mesmo sabendo da dificuldade daqui a pouco de uma relação social. O Edmundo vivia batendo nas pessoas, o Soares mordeu quantos braços já. Então não é esse tipo de questão que é colocado quando vai contratar ou não jogador. Tem uma proposta na praça aí, sabe? É mesmo? Que proposta, professor? Trocar o Kleber do Grêmio pelo Fabrício. Sério, os dois estão na mesma situação. Seria uma boa troca, né, pro Grêmio. Pro Grêmio seria interessante? Seria interessante, sem dúvida. Eu acho que seria, eu acho que marketing daria, né? Professor Sandro, por gentileza. Mas eu acho que o Fabrício, ele é o grande responsável por tudo que aconteceu. No momento em que ele não desempenha adequadamente o seu papel, qualquer profissional que não desempenha adequadamente, ele está suscetível de críticas. No estádio de futebol, a forma de criticar o trabalho do profissional é através da vaia da torcida. Isso é natural, é decorrente daquela situação. E se exige de um profissional que é muito bem remunerado para fazer a sua atividade cai em cima profissional, dessa questão, ela justifica. Que ele tenha preparo emocional e psicológico para estar em condições de absorver essas questões. E o Fabrício, como muito bem disse o Alexandre, ele não está nessa condição há muito tempo. E veja bem, o fato dele primeiro, ele parou no meio do jogo, veja, não foi num lance isolado, ele largou a atividade que ele estava desempenhando e passou a ofender a torcida. Quando ele ofendeu a torcida, ele desencadeou um processo de fúria coletiva. E a torcida ainda foi leve, porque é um caso que poderia, assim, em alguns outros locais, como se fosse na Argentina, alguns outros locais em que a torcida é muito mais fervorosa, poderia ter sido alvo até de violência física, invasão de campo e algo pior pudesse ter acontecido. Tá, mas se ele não está bem emocionalmente... Então ele não pode jogar. Então o clube deveria ter agido antes. Mas aí o que acontece? A Larissa defende o próprio profissional devia ter declarado que não tinha condição de trabalhar. Ao lado de cada mesa. Mas a Larissa, desculpa, Larissa, disse um negócio muito interessante, sabe? Olha, vou fazer uma comparação ridícula, tipo essa que eu fiz do Kleber há pouco. A questão do copiloto do avião, que derrubou o copiloto. Ele tinha problemas psicológicos sérios e foi constatado, o atestado médico e tal. Aí jogaram toda a culpa no piloto, entendeu? Mas e a empresa? O que a empresa fez antes, sabendo que ele tinha problemas? O Internacional sabe que o Fabrício tem problemas há muito tempo. Há muito tempo. O que o Internacional fez antes de chegar a esse fato? Se tivesse um psicólogo lá, poderia detectar. Mas ao ponto de ser julgado de racista,
de colocarem um clube contra um racista, professor. Por favor, isso é exagerar. Não, isso essa injúria racial é outra coisa que eu nunca vi na vida. E o torcedor, a qual o jornalista disse que proferiu expressões racistas, ele disse que não proferiu, ele nega ter proferido. E ele disse que ele bateu no braço, mostrou no braço, no sentido de mostrar raça, sangue, né? Que é algo natural no futebol. Inclusive, ele disse que seria da mesma cor, seria da mesma negro cor. também. Tá, mas essa questão da explosão do Fabrício, eu acho que são coisas assim que têm relação, mas são coisas diferentes, né? Então acho que tinha que ter se tratado essa questão da falta de equilíbrio emocional, psicológico do jogador antes que houvesse uma explosão em campo, como aconteceu. O Fabrício é efeito, então. Talvez sim. Talvez sim. E vem cá, ele é uma figura pública, então tem uma repercussão muito maior. Com certeza. Será que se fosse com algum de no ambiente nós, privado, muito réis menor. mortais, teria essa mesma repercussão? Só para te ajudar, Larissa, já tinha precedente, porque não faz muito tempo, o Fabrício também chutou o microfone, saiu, enfim, né, jogou a camiseta também, se não me falha a memória. Eu também acho assim, vamos usar uma ideia de empatia, não que eu defenda a posição, né? Mas se colocar no lugar do outro, porque realmente o Fabrício era uma bomba relógio, eu acho, prestes a explodir, e ninguém viu isso antes. Porque a torcida, na verdade, quem acompanha, a torcida pega no pé do Fabrício já faz muito tempo, entendeu? Só não pega no pé de, por exemplo, jogadores como o D'Alessandro, que tem mais... Que fazem horrores de coisa também. Não pega no pé. Por quê? Porque tem mais nome, né? Tem mais não sei o quê. Eu estive num jogo internacional contra o Santos em 2006. Foi Internacional e Santos 0-0 e o Gabiru estava jogando. O Gabiru foi ofendido de tudo que é jeito pela torcida do Internacional. Foi algo assim, saiu do campo dizendo que não ia jogar mais no Internacional. Ele continuou jogando no Inter, o Inter já tinha sido campeão da América, foi pro Mundial, ele fez gol do título. Então, a questão no campo... Mas tem que ser profissional. Certo, mas nós estamos falando de pessoas. Tá, mas a gente tá falando de ser humano, gente. É isso que eu acho que nós estamos aqui. Hoje estamos combinando. É a direita contra a esquerda hoje, né? Não, espera. E Nós tem estamos um outro combinando detalhe. pelo seguinte, porque os seres humanos, eles reagem diferentemente em cada situação, entendeu? Não dá para prever e ter um modelo de ser humano na hora. E eu julgo por mim mesmo. Às vezes eu tenho certas reações assim, pavio curto, que quando, entendeu, perdi o controle. A gente perde o controle de vez em quando. Claro que ele perdeu numa situação que chama muito mais a atenção. Mas o Santos que trabalha com isso sabe que as pessoas perdem o controle frequentemente. Né? Vamos lá, síndico de edifício, coisas por aí, né? Acontece. Mas um detalhezinho, até para justificar. Deve o Inter ser processado? Deve ser denunciado ou não? A questão é o seguinte, para ser injúria racial, é necessário que alguém tenha praticado isso com o objetivo de ofender, em decorrência dessa questão da cor. E isso me parece que não existiu. Não foi em função da cor do Fabrício, da raça dele. Não, isso aconteceu em decorrência de um comportamento. O destemperamento dele provocou a ira da torcida. Até porque o sujeito estaria se injuriando ele próprio, então, né? Injúria racial. Coisa que eu também acho isso acho também estranho. concordo. Pois é, o auditor, né, disse que a pena mais adequada para o Internacional, caso ele seja acusado, enfim, não é, seria a perda de pontos. É justo isso? Esse STJD, ele já perdeu a credibilidade. É mesmo, Alexandre? Olha, eu sinceramente, eu não acredito mais nesse tribunal. Eu penso que ele não... Ele assim, para alguns clubes ele tem um posicionamento Flamengo, e para outros ele tem outro posicionamento. Então, se o Inter for ir para lá, ele vai ser punido. Vai ser punido porque, bom, há outros interesses envolvidos, né? Não é só o interesse do Internacional, há interesses de outros clubes aqui no Campeonato Gaúcho. Então, agora, claro, a repercussão é distinta porque foi um jogo com menos público, foi um jogo, né, de Campeonato Gaúcho. De Campeonato Gaúcho, enfim, né, de âmbito regional. Então, claro que a repercussão é diferente da do Grêmio. Né? Mas, né, se o Inter for denunciado, vai ser punido. Tá bem, eu acho que, bom, infelizmente também em virtude do tempo, nós encerramos esse debate que o ponto e o contraponto foram bem justificados pela direita e pela esquerda da mesa hoje, talvez a primeira vez que nós constituímos um corpo assim de sujeitos que defenderam de um lado e de outro. Ficou interessante, gente. Eu agradeço a vocês, muito obrigado, professores, mais uma vez. Eu acho que o contraponto contribui aí, né, com o debate público, a opinião pública, não é? Também se forma a partir desse nosso trabalho
aqui, né, desse nosso diálogo aqui. E agradeço também a você que está em casa, conosco, nos acompanhando, sempre nos prestigiando através da TV Unifra, no canal 15 da NET. A equipe da TV Unifra também, muito obrigado. Ressalvando sempre aqui no final, né, do nosso programa que você pode nos enviar a sua sugestão de pauta, não é? E também a sua crítica ao nosso programa. Não é? E você acompanha o nosso programa na mídia social, o YouTube, nesse endereço eletrônico que está aí, e também através, obviamente, da TV Unifra, em diversos horários dentro da programação da TV. E chamando a atenção para os horários mais especiais, na quarta-feira, na sexta-feira e também no domingo, às 10 horas da noite. Obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Tchau, tchau.